Se vocês realmente quiserem atuar na área de... Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos de Mecânica. Então, dando sequência, né, aos conceitos necessários para melhor entendimento dessa parte dos fundamentos, né, de mecânica. Hoje são os elementos de máquinas que serão vistos nessa web. Show de bola? Então, vamos lá. O que são esses elementos de máquinas, né? Vocês vão ver que abrange muita coisa e está presente no nosso dia a dia. Nesse exato momento, tem muitos elementos de máquinas aí. Você está na cadeira, numa mesa, vocês vão descobrir cada um deles. Então, para manusear e realizar a manutenção de uma máquina, precisamos compreender os elementos que a compõem, suas funções, proporções e localização em um conjunto mecânico. Em desenho mecânico, precisamos saber identificar e reproduzir os elementos mecânicos através de uma representação gráfica convencional. A partir de agora, veremos como se subdividem os elementos de máquinas e como devemos representá-los. Então, se dividem em fixação, elementos de apoio, elementos elásticos e elementos de transmissão. E quais são esses de fixação? Vocês podem reparar que o nome, né, ele já é sugestivo, tá? Então, imagine que você precisa montar uma estrutura formada por chapas e barras metálicas. Estes materiais precisam manter-se unidos, mas não pode ser usado um processo de soldagem, né? Você precisa utilizar alguns elementos complementares, como parafusos, porcas, arruelas, rebites, pino, cavilha, chaveta. E aqui o exemplo. Então, tem uma fotinha aí, eu creio que esteja em um tamanho legal, para a visualização de cada um dos elementos. Ó, parafuso, rebite, porca, arruela, chaveta, pino, cavilha. Tem outros também. Tem uns que são mais comuns, igual parafuso, porca e arruela. Então, isso aí, toda hora a gente vê. Já na hora de montagem, aí, cavilha, pino, rebite também já não é tão comum quanto aos outros, mas creio que quase todo mundo já viu. E a chaveta já é um que você vê menos, né? Mais utilizado em eixos, né? Para união de engrenagens, polias, mas também é imprescindível. Então, a união de peças por elementos de fixação pode ser dividida em dois grupos. E aqui separam esses elementos de fixação. Tem a união móvel, que é quando podemos colocá-los ou retirá-los de um conjunto mecânico sem prejuízo às peças que foram unidas. Então, são os parafusos, porcas e arruelas. O que acontece? Se eu quiser desmontar, eu tenho a possibilidade. Então, não é algo destrutivo, né? Então, eu posso ir lá, desparafusar, eu utilizo o parafuso, utilizo a porca de novo, a arruela de novo, se ela estiver inteira, né? É claro, sem problema nenhum. Então, são uniões móveis, né? E nós temos também as uniões permanentes. E aqui, quando usamos elementos de máquinas que, ao serem retirados, sofrerão danos que impossibilitem sua realização. Então, o rebite, se rebitou, ele está lá fazendo o papel dele de fixação. Quando você precisa retirar, você não consegue usar de novo. Então, temos uniões móveis que você consegue desmontar e montar várias vezes tranquilamente. O seu elemento de máquina resiste e as permanentes é só uma vez. Depois disso, não tem mais jeito, né? Tem que destruí-la para fazer a desmontagem. Um pouco sobre os nossos parafusos, né? E o nome aí técnico de cada uma das partes deles. Então, são uniões não permanentes, né? Ou móveis, né? Intercambiáveis é a palavra que você consegue trocar, né? Você consegue desmontar, montar de novo. Eu posso trocar para um outro sistema o mesmo elemento. Então, são intercambiáveis, podendo ser colocados e retirados sempre que seja necessário danificá-lo. Então, aqui é a figura. Importante saber as peças, né? Quando você vai fazer seleção, principalmente. A fazer o desenho, você está vendo, né? O seu elemento de máquina. E agora, quando você vai fazer a compra, ver o diferenciamento entre tipos de parafuso. Então, tem a cabeça, tem a haste, que é a parte sem rosca, né? Tem a parte a rosca e o tipo de acionamento. Se ele é um sextavado externo, se ele tem um sextavado em cabeça cilíndrica com sextavado interno, né? Que você vai usar um Allen. Pode ser por Phillips, pode ser por fenda, cabeça de panela, cabeça chata.
Então, tem muitos tipos de parafuso, né? Já todos os parafusos são compostos por roscas que subdividem em vários tipos conforme a aplicação. Então, lembra os detalhes que eu estava falando para vocês lá na aula que a gente citou sobre desenhos mecânicos? E ali tinha um pouco de planta baixa, tudo mais, para explicar a questão de escala, de legenda e assim vai. Olha o tanto de informação que tem para se projetar e fabricar uma rosca. Tem passo, tem diâmetro externo, tem diâmetro interno, diâmetro do flanco, ângulo do filete, fundo do filete, ângulo da hélice, a crista, diâmetro do fundo da porca, diâmetro do furo da porca, altura do filete da porca e altura do filete do parafuso. Então, ó, você tem que especificar todas essas informações na hora de fazer a fabricação do mesmo. Imagina fazendo na escala 1 para 1, que era natural. Dá para colocar todas as informações num parafuso, colocar um parafuso até grande, um M8 por 1,5. Mesmo que você desenhe ele, vamos dizer que ele tem um tamanho aí bacana, você não tem espaço hábil para colocar todas essas legendas. Então, por isso que a gente usa a escala geralmente, vamos dizer, 5 para 1. E aí eu expandi o meu desenho 5 vezes, né? Para eu ter mais espaço e colocar mais detalhes referentes a esse parafuso. E aqui nós estamos falando só da parte do passo. Comprimento da haste, comprimento do parafuso, comprimento da cabeça do parafuso, tipo de acionamento do parafuso. Então, tudo isso influencia. E aí, linkando com a web anterior, por isso que temos as escalas envolvendo a parte de que a gente aumenta, né, o desenho, que o desenho acaba sendo maior que o real. A gente expande, né, o desenho. Então, os tipos de rosca aqui, ó. Rosca triangular, empregados em união de peças, né, porca e parafuso. Rosca trapezoidal, transmite movimento de maneira suave e uniforme. Temos as rosca redonda, né? Empregados quando há necessidade de grandes esforços, um parafuso muito grande. Por que redonda, né? Porque cada ponto, vamos dizer que forme um ângulo reto ou algo parecido, é um ponto de tensão na estrutura. Então, um parafuso muito grande, que vai ter um esforço elevado, se fica aquela pontinha ali, vai quebrando, vai lasqueando. Daqui a pouco o parafuso passa direto na porca, a porca passa direto, né, pelo parafuso e não tem mais a possibilidade de fazer um rosqueamento. Por isso, redondo, né? Então, redondo é para não ter pontos de tensão na rosca e durar mais tempo. Temos o quadrado, esse aqui, ó, empregados em equipamentos que podem sofrer grandes choques, porque se ele só sofre o choque, ele vai vibrar. Então, aquela área ali tem mais tensão, mas você pode ver que a rosca dela vai também tem um comprimento maior. Porque se ele vibrar, ele vai vibrar nesse sentido, né? Vamos dizer que o parafuso está aqui, ó, e a haste está descendo. Então, se ele vibrar, vai ser assim. É um ponto de tensão, mas por sofrer grandes choques, acaba sendo mais adequado, porque você já sabe a direção que o choque vem. Então, o outro, né, que pode vibrar, tudo mais, se vibrar muito em vários sentidos, a rosca redonda acaba sendo mais, vamos falar, suporta melhor, né, por mais tempo. Eu acho que esse parafuso tem vida útil muito menor. Agora, grandes choques, né, impactos, aí a rosca quadrada acaba sendo mais utilizada por você já saber em que sentido será o choque. E temos a rosca dente de serra, exerce grande esforço em sentido único. Geralmente essa rosca de serra aqui usa para abrir, né? Quando você não tem o furo certinho, você usa ela que ela vai embora. Porque, ó, grande esforço em sentido único. Ela vai e com em conjunto, né, com parafusadeira, furadeira que você estiver utilizando, ela consegue trabalhar bem. Patina pouco, e até por isso que é o dente de serra, né, que ela quase vai serrando o material. Então, os parafusos podem ser de vários tipos. Esse aqui, parafuso de cabeça sextavada. Sextavada aí, perguntar para vocês como você chama a chave, né, que usa para fazer o torqueamento num parafuso sextavado. É feito um vídeo, né? Uma espécie de uma videoaula dessa. Eu sempre com o professor, a gente faz uma Como que você chama aquele tipo de chave lá? esse cara
Equipamentos que você dimensionar os passos. Tem chave de boca que abre, tem chave inglesa que abre, mas tem uma chave que ela é sextavada, né? Você coloca o parafuso lá e torqueia. Vou falar aqui, como que o pessoal chama aqui, ó? Chama de chave canhão. Não sei se aí vocês têm outro nome, ou é igual. São 3 informações. Aí ele vai fazer se você... Vai, tá todo mundo em silêncio aí, tem alguém comigo? Boa noite, eu tô ouvindo falar dessa chave agora, canhão, né? É canhão, Valmir, também? Não, eu tô só confirmando com você, eu tô ouvindo falar agora. Tá ouvindo? Eu tô perguntando que cada lugar chama de um jeito. Pra mim é novidade agora. Você chama de sextavado mesmo? Ô, Valmir, você chama a chave de chave sextavada mesmo? Vou mostrar para vocês, espera aí. Quem sabe com a imagem, familiariza. Talvez ele entra numa seara, ele toma tempo e ele até esquece. Deixa eu pegar aqui. Tem até uma em L aqui, deixa eu ver se tem uma outra. Chave canhão. Deixa eu colocar canhão logo, vamos ver o que o Google chama de canhão também, ó. Vou compartilhar a tela com vocês. Olha lá, ó, esse tipo de chave aqui, ó, para abrir parafuso sextavado. Eu achava que era só aqui que chamava de canhão, mas muito lugar chama de canhão também. Até no Google tem canhão. Vocês também chamam de canhão aí ou tem outro nome? Essa aí mesmo eu só ouvi, nunca ouvi o nome. Não viu o nome não, Ítalo? Não, só vi, mas Canhão o nome mesmo, eu não né? sabia não. O Vai, Rafael falou que é canhão também. vai canhão mesmo, então. Eu costumo chamar de sextavada, né? Dá a chave sextavada, mas aí depende, né? Porque se você digita sextavada, pode vir a Allen também, né? Que é essa aqui, ó. Vou até fazer a pesquisa para vocês verem. Então, esse negócio de chave, às vezes, ó, aí já me trouxe chave de... Tem chave de boca, tem aqui sextavada com Allen. Allen é essa aqui, ó. Geralmente vem no kit desse jeito aqui, ó. E as dimensões em polegadas. Então, geralmente vem nesse kit. Assim como vem a chave Torx também. A diferença da Torx é que ela não é sextavada, né? Ela tem uma espécie... Tem gente que... Já vi gente chamando de chave solzinho. E fala que é um desenho de um sol. Mas é a Torx. Isso aí, geralmente é o fabricante tentando inventar um novo tipo de chave para que não seja compatível com outras peças de outros fabricantes e ele consiga elevar o preço de sobressalência dele, né? Mas show de bola. O Rafael confirmou que é chave canhão mesmo. Deixa eu compartilhar de volta a aula aqui. Então aqui, ó, como que a gente vai selecionar? Aqui é pelo externo, né? Mas o parafuso, ó, você pode ver que ele também tem outras informações. Aquela hora a gente só viu relacionadas à rosca. Um de cabeça sextavada aqui, ó. Comprimento útil. Altura da cabeça. Temos a medida entre as faces paralelas do sextavado. Temos a medida entre os vértices do sextavado. Comprimento da rosca. Temos o raio de arredondamento na extremidade do corpo do parafuso e todas aquelas outras informações também. Era a altura da rosca, passo da rosca. Então, são infinidades de informações. Um parafuso é muito simples, é um elemento muito simples que está toda hora. Mas para fazê-lo não é algo assim, vou inventar um aqui, vou fabricar e pronto. Você tem que fazer todos esses cálculos, né? Para chegar no tipo mais adequado. É lógico que a cabeça, o tipo de acionamento você consegue mudar. Às vezes você usa um Phillips, né, que é um dos mais comuns, Fenda também, que é muito comum, mas por outros momentos aí, para um melhor aperto, um melhor torque, para aplicar um melhor torque, né, na cabeça, você pode usar já um sextavado, um Allen, um Torx, que eles funcionam bem também. Aqui, ó, um sextavado interno, né, aqui já precisaria da chave Allen, para abri-lo. E também mais informações pertinentes às medidas desse parafuso.
A cabeça escariada chata com fenda. Olha o tanto de informação só sobre ele. Nem chegamos na parte da rosca. Parafuso de cabeça redonda com fenda. Temos parafuso de cabeça cilíndrica boleada com fenda. E o parafuso de cabeça escariada boleada com fenda. Assim vai, são diversos tipos de parafusos. E junto aos parafusos vem as porcas, né? Então são revestidas pelas roscas, porém em sua parte interna normalmente fabricadas em materiais metálicos como alumínio, latão, bronze. Em alguns casos plásticos têm forma prismática ou cilíndrica. O perfil da rosca aplicado na porca pode variar conforme a função que será destinada, pois atua em duas funções básicas: aumentar a resistência de fixação ou permitir movimentação entre as peças conectadas. Então lembra das roscas lá? Tem umas que permitem, né, choques, uma maior movimentação, maior nível de esforço. Então tudo isso aí interfere na escolha da rosca da porca também, porque é um conjunto, né, com parafuso. E aqui os formatos, né? Então tem a porca sextavada chata, a porca quadrada e a porca quadrada chata. E aqui falta o desenho também. Temos as cilíndricas, né? Igual ele disse, ó. Que também é utilizado hoje em dia. Então, vai de acordo muito com o elemento que você tem para fazer o aperto, né? Então, o tipo de chave que você vai usar, tudo mais é influenciado pelo formato da porca também. E aqui a função das arruelas, né? Então tem a função de distribuir proporcionalmente a força de aperto entre parafuso e porca em conjuntos mecânicos montados. Então o que acontece? Ela acaba aumentando a área de contato, porque a porca tem uma área X. A arruela tem uma área muito maior que ela consegue fazer o contato junto à peça que nós estamos fazendo a fixação com o conjunto, parafuso, porca e arruela. Então, o tamanho da porca também influencia nisso. Então, às vezes a pessoa... o tamanho da porca. A porca também, mas principalmente o tamanho da arruela. Muita gente monta e não coloca a arruela. O que acontece? O impacto é diferente. A zona de pressão que vai fazer em cima dessa porca é diferente do que quando está com a arruela. Com a arruela, ela distribui, porque ela tem uma área maior que fica em contato com, seja chapa, seja madeira, seja o que for que você está montando. Com a porca, não. Muitas vezes você sofre impacto num sentido e a rosca ela vai descendo, né? Então a sua porca já pode ficar um pouco torta. Aí já muda. Todo desgaste que tiver pode fazer com que o material cisale, né? O passo da rosca, a rosca em si, ela cisale e a sua porca danifica. Ou o seu parafuso danifica. É muito comum, por vezes, até principalmente sistemas que não montam com arruela e sofrem impacto. Você vai desmontar depois, não tá legal, não tá, mas a rosca desgastou, né? Comeu a rosca, que a gente chama, tanto do parafuso quanto da porca. E você não consegue usar mais, você tem que desgastar. Ou você acaba trocando pelo preço, né? Porque é muito barato. Então é por isso. Muitas vezes a falta de usar a arruela danifica mais rápido o seu conjunto mecânico, porque não distribui a força por todo o corpo. Desse modo aqui é mais simples, a força vem distribuída e a porca não danificar. Então aqui, ó, a arruela está chanfrada, rosca do parafuso, a porca sextavada, peça 1, peça 2 e o parafuso de cabeça sextavada aqui. Então o corpo dele fazendo o trabalho. Então a representação gráfica aí no uso de arruela. Então pode ter arruela chanfrada, de furo quadrado, curva de pressão, arruela quadrada, arruela dupla de pressão, arruela com dentes internos, arruela com dentes cônicos, arruela com serrilhado interno e arruela com serrilhado cônico. Então vai de acordo com a sua utilização, com o que você precisa, né, para a escolha da mesma e até com o formato, né? Então a geometria das peças que você está unindo vai fazer diferença na escolha da arruela. E as mais comuns, né? É a chanfrada, ela lisa ali, bem tranquilo. Você encontra também a arruela de pressão, curva de pressão, né? Quadrada, menos um pouco, dupla pressão já é mais específico. E essas com dentes internos, dentes cônicos, serrilhado interno e serrilhado cônico já mais específico também.
mas é um elemento que, pelo custo e pensando no longo prazo, ele acaba ajudando muito na vida útil do conjunto porca-parafuso. Vamos lá, então. Outro tipo de elemento de fixação são os anéis elásticos, muito comum aí, hein? Quem já desmontou motor, geralmente motores menores, ocorre de ter esses anéis elásticos aí. Então, são os elementos fabricados de aço mola, que por sua forma de anel incompleta pode ser visto na figura a seguir, possui maior elasticidade, sendo empregado para evitar deslizamento no sentido do eixo longitudinal de peças ou componentes. Também poderá ser utilizado como trava de trajetória de uma peça em função ao eixo, por isso também é chamado de anel de trava, né? Anel de segurança ou anel de retenção. Ele basicamente marca a posição de um elemento, utilizado por muitas vezes junto a um rolamento, pode ser, geralmente eu já vi com um rolamento, né? Pode ser algum outro elemento que precisa ficar na posição exata, mas é mais comum com rolamento mesmo. Então ele vai travar por quê? Porque dependendo do tipo de rolamento, como que tá o eixo, se tem folga ou se está entrando por interposição. Eu não sei se foi com vocês que eu esqueci essa palavra na semana anterior, era interposição que eu queria falar. Que é quando ele entra muito apertado, você tem que aplicar uma força elevada para que o item, né, no caso um rolamento, entre no eixo. E aí, foi, né? Valeu, Rafael. Eu fiquei com essa palavra na cabeça. Na terça-feira eu fui dar aula para outra turma aí falando com os caras, não, que pode entrar por folga, por inter... Aí eu falei, pô, agora a palavra veio 24 horas depois, né? Já tinha, tinha passado, mas é interposição. Então ele entra. Ficou, então, e você tinha achado também, Rafael? Não, então é interposição. Ou ele entra com folga, que é, tá tranquilo para entrar, ele vai passar bem. Geralmente aí você vai usar, você vai ter que usar uma chaveta se estiver entrando com folga, né? Porque senão ele vai dançar. E se ele estiver entrando muito apertado aí por interposição, mas da mesma forma, para os rolamentos, geralmente a eixos menores, né? Máquinas menores, tem esse anel elástico. Ítalo, fica à vontade, meu rei. Mas não queria saber se você mudou de slide aí, que aqui tá no mesmo ainda. Então, 15. Que aqui não mudou não, ficou do parafuso ainda. Acho que a internet tá meio lenta. Vê se você está conseguindo mudar ou não. Não é para você poder mudar, mas acho que às vezes dá um bugzinho nesse Teams e tá mudando a setinha, não era para vocês conseguirem não. Já bloqueei isso aí 300 vezes. Tá no slide 15. Deixa eu ver aqui se eu consigo bloquear de novo. E é somente eu que posso manobrar esses slides. Era para ser, né? Conforme a configuração. Eu vou parar de compartilhar, vou compartilhar de novo. E aí eu vou pedir para ninguém mexer na setinha para me acompanhar. Tá bom? Vamos lá, todo mundo no slide 15. Se ninguém mexer na setinha, vai comigo agora. Vou mudar para o 16. Confirma aí se mudou, Ítalo, Rafael, se todo mundo aí mudou. Mudou, Ítalo? Mudou, agora mudou. Show de bola. Então vamos lá. Aí vocês vão seguindo comigo. Então esse anel elástico que a gente viu, muito comum aí. E qual que é o problema? Tá junto do rolamento. Aí, Rafael, a palavra de novo. Rolamento entrou por interposição. Para você tirar, você vai ter que usar um saca-rolamento. E ele fica muito próximo. Isso aqui lá na empresa o pessoal quebra igual água. Ele vai tentar trabalhar com rolamento, o anel elástico está muito próximo, acaba dando um impacto, ó, manobra errado lá a hora da retirada e quebra. Acaba quebrando. Porque ele tem elasticidade. Deixa eu ver que sentido que seria. Imagine se você quisesse abri-lo. É mais tranquilo fazer. Agora, se você der um impacto de cima para baixo no corpo dele, aí tem chance dele cisalhar. Geralmente os materiais têm isso, né? Eles têm maior
probabilidade em sofrer impacto num sentido, se for em outro, ele acaba cedendo, quebrando, né? Quando eu falo de cisalhar e quebrar, ele acaba quebrando mais rápido. Vou te dar um exemplo, uma roda de liga leve num carro, sofre muito impacto. Imagina que isso aqui seja, o fundo aqui seja a roda do carro, né? O conjunto aro, pneu, tudo. Ele sofre impacto aqui do chão, né? Todo o tempo, de cima não, geralmente é do chão. Se você e a roda também está sofrendo nesse sentido. Se você dá um impacto assim, ó, geralmente numa batida de carro, você vê que a roda quebra com uma facilidade maior, porque ela é feita para suportar no sentido horizontal, né? Que seria. Nesse sentido aqui, ela não é feita para suportar nenhuma carga. Não quer dizer que ela não suporte, mas ela tem uma menor suportam a menor carga antes de cisalhar. Então, os materiais têm isso também na sua construção. Então, quando você vai construir, vai selecionar, você analisa em qual sentido você vai aplicar força para que ele fique com aquela concepção melhor naquele sentido, no que ele vai ser mais utilizado. E aí entra tipos de fabricação, entra muita coisa, né? Aí vai longe mais na ciência dos materiais. Mas no fim das contas, fritando os ovos, os materiais têm sim essas diferenças de sentido de força cisalhante e o quanto ele suporta. Então, o anel elástico, ele, se você tentar abrir, né, lógico, você vai precisar exercer uma força legal, ele vai suportar bem. Agora, se você der impacto de cima para baixo, ele já suporta menos. E assim vai, você quebra muito lá na empresa, tem que ter um cuidado na hora de manuseá-lo. Depende do tipo de impacto que você vai fazer com ele. Temos que mais, né? Os elementos de vedação, a função de impedir a passagem de líquidos, gases ou partículas sólidas de um meio para o outro, evitando vazamentos de dentro dos equipamentos e máquinas, impedindo a entrada de sujeira nos mesmos. Os principais elementos de vedação são gacheta, retentor, selo mecânico, junta de vedação e os anéis de vedação. O primeiro aqui, isso aqui é mais comum a gente achar parecendo uma corda. Quem já viu uma gacheta? Já, já trabalhou com uma dessa? Já viu aí, Rafael, Ítalo, Jussani, o Johnny, Eu já vi, Valmir? Já, né? Aham. Parece muito uma corda, não parece? Pelo menos depende, né, do tipo que você trabalhou. Eu mesmo já vi. Hoje em dia tem outras mais modernas, né? Mas a mais comunzona mesmo parece muito uma corda, né? Então são elementos de vedação utilizados para vedar total ou parcialmente a passagem de um fluido. Eles são fabricados em diferentes tipos de materiais de acordo com o tipo de ambiente que serão utilizados. Os materiais mais utilizados na fabricação deste elemento de vedação são o amianto, o nylon, borracha, teflon, algodão e alguns metais. Essas gachetas podem ser fabricadas em forma de anel, já pronto para ser montado, ou em forma de corda, que é o mais comum, né? Que é recortada na dimensão adequada durante a montagem. Então, como ela é muito utilizada, o mais comum da gente encontrar é realmente em formato de corda. Mas tem gacheta que já vem certinho para o elemento, né? Ou de acordo com o dimensionamento e tudo mais. Mas a ideia dela é justamente vedar. Isso aqui é muito comum em motor de recalque, motor de sucção, geralmente tem no acoplamento da bomba com o motor elétrico, né? Sempre aí você vai encontrar, sempre não dá para cravar, né? Que hoje em dia tudo muda muito rápido, mas muitas vezes você vai encontrar gachetas aí nesses tipos de acoplamentos. Temos retentor, esse aqui não falha, né? Esse eu acho que de todos que nós falamos acaba sendo o mais comum, né? É o elemento de vedação utilizado em conjuntos mecânicos que se movimentam entre si e é composto por uma membrana feita de borracha ou couro em formato de lábio. A sua principal função é evitar vazamentos de lubrificantes no interior das partes do conjunto mecânico. E aqui entra a questão de material também. Então, o que acontece? Nós temos materiais que se moldam melhor, né, a diferentes superfícies e outros que não têm essa possibilidade de se moldar. Então, o retentor aqui muito de borracha, por quê? Se ele precisar dar uma variada aí de 0,1 milímetro, que for para completar, dependendo do nível de, vamos falar de achatamento que ele compressão, né, seria o nível de compressão que ele estiver sofrendo, ele dá uma deformadinha
ele veste melhor o eixo ou o outro elemento que ele estiver fazendo a vedação por ser de borracha ou couro. Então isso ajuda na maleabilidade dele para ele encaixar melhor e reter de forma mais efetiva. Tem alguns modelos de retentores há uma estrutura composta por uma carcaça metálica e uma mola circular, que tem como função a aplicação de uma pressão para fixação da membrana na posição correta de vedação do sistema. Aqui, ó. Aqui está a mola, carcaça metálica, guarda-pó, o lábio de vedação, diâmetro interno, diâmetro externo e a altura desse retentor. Outro elemento é o selo mecânico, né? Tem como função a retenção de fluidos em conjuntos mecânicos rotativos, exemplo, bombas centrífugas. Este elemento tem como principal vantagem a redução de atrito entre o eixo rotativo do equipamento e o elemento de vedação, reduzindo assim a perda de energia e tornando o equipamento mais eficiente. Além disso, temos as juntas também de vedação. Aqui também é bastante comum, mais do que acho que tem retentor, depois gacheta e junta. O selo também tem bastante, tem muita coisa, mas a junta é muito utilizada também, assim como o retentor. Então, utilizada na vedação de uniões entre componentes mecânicos e estáticos, que exemplo, tubulações industriais, né, num flange da vida aí. Então, a junta pode ser fabricada em borracha, cortiça, papelão hidráulico, material metálico como aço de baixo carbono e alumínio. Então, são todos materiais que apresentam, né, o nome da... Como fala? Vou pensar aqui o nome do... Não é o efeito, não é fenômeno. Da propriedade. O nome da propriedade mecânica é ductibilidade, que é a possibilidade de mudar de forma antes de quebrar, antes de cisalhar. A gente vai ver mais para frente cada uma dessas propriedades. Nas outras webaulas, eu creio que já na de fundamentos de usinagem, porque é muito importante na hora de escolher o material. Então aqui são todos materiais, borracha, cortiça, papelão. Se ele sofrer compressão, ele se molda melhor. Depende do nível, por exemplo, um material de aço baixo carbono, ele tem uma ductibilidade maior do que um aço duro. Qual que é a diferença? Então tem uma menor concentração de carbono, um aço 10-20, acho que até um 10-30 entra como um aço de baixo carbono, o aço doce, né? Que é comum a gente falar na indústria. Então ele tem uma ductibilidade maior do que um aço duro, né? Acho que um 10-70, deixa eu ver aqui. Aços com maiores concentração de carbono, eles têm menor, eles se deformam menos. Imagina o seguinte, se você tem um alumínio, e dependendo da espessura que tiver, você consegue dobrar ele, né, e tudo mais. Ou imagina uma barra, por exemplo, de fibra de carbono. A fibra de carbono ela já não consegue ter uma ductibilidade tão grande, mesmo tendo uma resistência muito alta. Um exemplo melhor, borracha e um prato de cerâmica na nossa casa, né? A borracha geralmente você consegue mudar ela de formato, trabalhar ela mais comumente chamada de mais flexível, né? Mas tem a ver com a ductibilidade, e um prato de cerâmica que você não muda. Você pode exercer a força que for até uma hora que ele quebre, mas mudar de formato dificilmente ele mudará. Então é justamente isso a propriedade, né? A ductibilidade. É a possibilidade de mudar de forma antes de quebrar, antes de cisalhar. Então, borracha, cortiça, papelão hidráulico, material metálico como aço de baixo carbono e alumínio são materiais que apresentam uma ductibilidade melhor. Então, por isso que tem juntas desses materiais. E aqui anéis de vedação. Esses vêm junto com um filetinho, né, para marcar a posição dele, que senão ele fica dançando no eixo. Então, elemento em forma de anel que é empregado em conjuntos mecânicos estáticos ou dinâmicos. Esse elemento é alojado em uma cavidade denominada ranhura, né? Então, é ranhura o nome correto. Acabei falando filete, é ranhura, tá? Então, ele fica na ranhura certinho para marcar a posição que ele tem que ficar, senão ele dança, né? Ele fica passando ali pelo eixo. Então, a depender do tipo de aplicação, este elemento é fabricado em teflon, nylon ou borracha. Todos elementos também com boa ductibilidade. Ele vai se moldar melhor ao espaço que ele tem que preencher. Agora, entrando em elementos de apoio, tem a função de auxiliar o funcionamento das máquinas e muitas vezes podemos combinar
em uma mesma máquina o uso de um ou mais elementos de apoio, como buchas, guias, rolamentos e mancais. Primeiro é a bucha, né? Aqui no desenho, ó, a bucha tem o eixo, tem a bucha e por fora o mancal. Tá aqui o desenho dela, da bucha. Então, é um elemento de apoio que tem por objetivo a redução do atrito entre eixos e rodas, sendo alocada entre estes dois componentes. Tá aqui a bucha. Então, ó, em equipamentos que utilizamos no nosso dia a dia, as buchas são amplamente usadas na montagem do conjunto. Depende muito, né, que o ventilador, depende do tipo, liquidificador, entre outros elementos aí vocês vão encontrar a bucha. E aqui o desenho dela, né, a representação gráfica da mesma. Então, corte A, corte BB e a bucha, né, de fricção axial e bucha cônica. E essas aqui é a bucha de fricção radial. Outro elemento é o guia, né? Quando instalado em conjunto mecânico, tem como função direcionar a trajetória de uma peça que esteja em movimento. Aí ele diz o trilho do trem como exemplo, né? Nós temos vários tipos de guias aí, ó. Rabo de andorinha, via plana, via prismática dupla, via em forma de telhado, via dupla em V, vias prismáticas e planas, vias planas em V, são alguns dos tipos de guias utilizados aí nos nossos elementos. Então, justamente para apoiar e direcionar, né? Não deixar ele ficar indo aí para qualquer direção. Temos os rolamentos, permitir que o movimento entre duas ou mais partes sejam previamente controlados. E o exemplo dele aqui numa bomba centrífuga. Aqui pela projeção, rolamento de esfera, né? Então aqui ele está mostrando nos mancais, tem o desenho do rolamento, aí tem as esferinhas dele. Tipos de rolamento. Fixo com uma carreira de esfera, e o desenho, representação e simbologia. Rolamento de rolo com a carreira de rolo. Rolamento de contato angular com uma carreira de esferas. Rolamento autocompensador de esferas. Rolamento autocompensador de rolos. Rolamento de rolo cônico e rolamento axial simples. São os tipos de rolamento. Mancais, agora usando a mesma imagem de antes, é o que faz o suporte ainda. Mancal é um elemento de máquina que tem como finalidade dar apoio ao eixo. Então, ele tem que marcar a posição dele, né, e ficar apoiado para que ele realize o trabalho dele de forma adequada. E aqui é a representação do mancal. Tem a bucha e aqui tem o mancal fazendo, né, o apoio da mesma. Temos também elementos elásticos, esse é o mais curto e simples, né? Utilizados para atenuar choques, diminuir ou absorver vibrações, distribuir equilibradamente o peso das cargas e possibilitar que um componente mecânico, após sofrer uma distorção, possa retornar à sua posição inicial. Então, os mais utilizados no nosso dia são as molas, principalmente para absorver, às vezes para devolver uma força indevida, mas na maioria das vezes pode ser para devolver, pode ser para absorver, tem várias funções aí que nós usamos as molas no nosso dia a dia, ele sim é um dos elementos elásticos. E aqui os elementos de transmissão. Trabalham de forma conjugada, formam um sistema de transmissão de potência e movimento através das peças. O funcionamento dos elementos de transmissão podem variar conforme o sentido, velocidade e direção de rotações. Aqui temos polia, um conjunto aqui, né, está mostrando a correia, mas com polias também, e engrenagens. Então, o primeiro sistema de polia, peças cilíndricas que se movem conforme a rotação, o conjunto formado pelo eixo do motor e das correias. Então, você trabalha com duas polias. Tem uma relação, imagina como se fosse uma bicicleta. Tem a coroa e tem um pinhão, né? Ou hoje em dia chama de cassete, né? Vai ter o cassete e a coroa. Então, o tamanho de cada uma delas, no caso aí tem dentes, né? Dá para contar pelo número de dentes e você saber a relação. Por exemplo, eu dar uma volta inteira na coroa, eu tenho que dar 2 voltas, por exemplo, na minha polia do cassete, né?
Geralmente é coroa e pinhão. Coroa é o maior, pinhão o menor. Então, pinhão na bicicleta hoje em dia é chamado de cassete. Então, cassete é a coroa. E isso tem relação na moto também, tem isso, né? Lógico que não é feito com correia, já é um sistema de transmissão nem com polia, né? São engrenagens e corrente, mas o princípio é o mesmo. Então, tem como você, tô achando que não tá legal o RPM ali, vamos dizer que seja você está transmitindo para algum outro elemento não está legal. Você pode manobrar, pelo que em vez de você usar, por exemplo, o inversor para cuidar da rotação do seu eixo, você pode manobrar pelo tamanho das polias e aumentar ou diminuir o RPM de cada uma delas. Tem uma relação entre as duas. Mas aqui hoje o intuito nosso é falar sobre as peças, né? Outra coisa importante sobre polia. Trabalha com elemento que usa duas... Polia não chegou em correia, mas eu vou falar de correia aqui. Não, tem mais um slide na frente. Então, vamos falar de polia. Cuidados com polia. Na polia, quando você usa, tem canal A e canal B nas polias de canal em V, né? Então, tem A e B. Quando a sua correia, ela tem que tocar somente... Imagina aqui o canal da polia, só as laterais. Não pode tocar o fundo da sua polia. Se ela estiver tocando o fundo da polia, sua correia vai estragar muito rápido. Vai cortar, vai danificar. Não sei se vocês já tiveram aí quando faz manutenção. Outro ponto importante é olhar o fundinho da polia, se ele está brilhando. Se ele estiver brilhando, é um sinal também que já está desgastada a sua polia e a correia não está ficando somente colada nas paredes, está colando no fundo. Outra coisa, quando o pessoal fala, tá deixando folga. Quando você vai montar, isso a gente vai ver para frente também, mas tem que ter uma leve folga, uma leve barriguinha. Se deixar muito tensionada, isso exerce uma força muito grande na hora da partida. Interfere também na vida útil, interfere na transmissão, então tem uma barriguinha assim. Alinhamento de polia, muito importante, senão ela vai torcendo e danifica. Outra coisa importante, tá fazendo muito barulho, correia nova, polia tá legal? Não sei se vocês já usaram, dá para passar uma velinha ali, passa uma vela que vai evitar, né, que ela fique escorregando na polia, né, que a sua correia fique escorregando na polia. Alguém já teve aí problema que ia partir e ficava gritando? Usou vela ou algo similar? Eu acho que não. Então fica aí, se um dia vocês tiveram algo assim, pode passar uma vela ali, se tiver tudo ok, é lógico. Não estiver desgastando sua polia, se não estiver quebrando sua corrente muito rápido. Então, é importante ter esse cuidado. Então, temos polia de aro plano, polia de aro abaulado, polia escalonada de aro plano, polia escalonada de aro abaulado, polia com guia, polia em V simples e polia em V múltipla, que aí vai casar com a correia que eu quero dar um recado também. Então, as correias, né, são elementos de máquinas que, em conjunto com eixos e polias, transmitem o movimento de rotação, geralmente fabricados em couro, materiais fibrosos ou couro sintético. Um bom exemplo é a bicicleta, né, por tração por correia, isso aí, bicicleta de academia, né? Uma grande inovação, pois a transmissão sempre foi realizada através de corrente de material metálico. Então, correia, qual que é o grande cuidado? Nós temos um tipo de polia aqui, em V múltipla. Imagina que seja um par de correia para o seu sistema. Para o seu almoxarife, quais são os cuidados? Quem trabalha com almoxarifado, ou se na sua empresa não tem, você que requisita compra, se o seu conjunto são sempre com duas correias, faça a compra em número par. E quando estragar uma, troque as duas. Tem casos que realmente a correia custa muito caro. E aí, se for muito caro, você consegue levar no laboratório e ver se a outra ainda está boa. Mas geralmente é mais barato, né? Pensando no custo do ativo, se você troca só uma e deixa a outra, logo você vai ter que trocar as duas. Diminui a vida útil da boa. Então, um conjunto aí de conjunto dupla, né? Dupla polia. Dupla correia, correia dupla. Você tem duas correias no seu sistema, troque as duas. Tenha no estoque duas. Não tenha deixando só uma, por quê? Diferentes lotes do mesmo fabricante tendem a influenciar na dimensão. Tem padrão? Tem padrão, mas muda um pouquinho o material, muda um pouquinho o dimensionamento, mesmo que seja milimétrico, isso pensando na vida útil
ou em altíssimas rotações, influencia. Então, são 3 correios no meu sistema. Então, tem número múltiplo de 3. São 5, tem múltiplo de 5 armazenado. Se for trocar, tente trocar para deixar todas novas. Confere polia, confere alinhamento, confere tudinho, que é muito importante para a vida útil do sistema. E agora engrenagens, né? Então, são elementos de máquinas que auxiliam na transmissão de movimento entre os eixos. Também costumam ser chamadas de rodas dentadas e são compostas pelo rasgo da chaveta, dente, cubo, vão de dente, corpo, como pode ser vistas aí, ó, cada uma dessas peças, né? O corpo, o vão do dente e o dente, o cubo e o rasgo da chaveta. Então, a chaveta que a gente viu lá no começo é mais usada aqui em engrenagens, polias e itens nesse sentido. Então, ó, temos engrenagem cilíndrica de dente reto, engrenagem helicoidal côncava, engrenagem cônica de dente reto, engrenagem cilíndrica, representação dela, né? Engrenagem cônica helicoidal à esquerda e engrenagem cilíndrica helicoidal à direita. E também engrenagem helicoidal côncava, que é em formato de espiral. E aqui outra coisa importante também quando fala em engrenagem é o seguinte: como tem um contato entre os dentes, se você tiver materiais de diferentes durezas entre eles, o que tiver menor dureza vai desgastar mais rápido e vai danificar. Imagina você fazendo a transmissão ali com uma engrenagem de aço duro e uma de alumínio. A de alumínio em pouco tempo vai embora. É lógico que depende muito da rotação e tudo mais, mas a dureza afeta sim na durabilidade. Então sempre vai usar ali sistema, tente usar de mesma dureza para que uma não fique danificando a outra. Show de bola? Pessoal, alguma dúvida na web de hoje? Tudo certo? Achou que não era necessário utilizar o recolhedor de molas, ele não utilizou de uma alavanca. E essa alavanca Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, Rafael. Samuel, Claudio Honor, Jussani, Valmir, o Ítalo, Johnny, tudo certo? a gente vai Boa noite, tudo ok. Ok, Valmir, show de bola. alavanca, colocar uma pressão que vai nessa Certinho, Ítalo, vai falar comigo? sem essas Cara, eu tenho uma dúvida aqui que eu sempre tive pra mim. Agora. É da SAP 2, atividade 3. É o capacete. Só um segundinho, deixa eu perguntar aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre a web ou posso ir lá para a SAP para responder a do Ítalo? Todo mundo tranquilo? aqui, a gente já chega nas ferramentas. Vou seguir a regra do quem cala consente. Tá, beleza, tudo tranquilo. Vamos lá, Ítalo. Deixa eu abrir aqui. Ou vai ser para uma vassoura, por exemplo. Por exemplo, essa Nós ferramenta. estamos. Não é essa turma aqui, não. Deixa eu mudar. Né? Então, assim, ela vai ser somente para aquele tipo de carro ou para aquela marca. Uhum. SAP 2, qual que é a atividade? Atividade 3. Quem sabe? Show de bola. Vou abrir aqui para a gente ver junto. Pode perguntar, Ítalo. Eu queria saber se o capacete ele é considerado como IPI ou IPC. Cara, baita pergunta. Geralmente, onde eu trabalhei é EPI. Então, você já ganha o seu capacete, né, individualmente. Mas eu já vi empresa que o cara, por exemplo, não trabalha, não precisa de capacete e tudo mais, e o capacete fica guardado lá no almoxarifado, né? Quando ele vai fazer um trabalho em altura ou algo assim que ele solicita, né, Ítalo? Aham. E aí, eu acho que ele ainda é EPI, só que aí ele entra na categoria de eventual. Salvo engano, EPI eventual. Mesmo que eles fiquem guardados, né? Vai ser um EPI eventual, que o cara não precisa estar o tempo inteiro. Mas é EPI. IPI, né? É EPI. Pronto, agora vamos tirar só mais um aqui, que é da Ó, SAP 1, SAP SAP 1, 1, atividade 4. É. agora. Vamos lá. Só para essa finalidade. Vai servir para outra coisa, por exemplo. Segurar ou fazer. Esse número 10 aí, eu acho que é o mais difícil, cara. Não sei se é esse, mas eu acho que ele é o micrômetro para dimensões internas. Vocês viram a diferença? Micrômetro para o quê?
para medições internas ou não? Você tinha que ter falado pra eu parar de gravar, moço. Aí não, assim não vale. Ô, Everton, essa é difícil demais, cara. Ajuda aí. É isso mesmo. É isso, né? E agora ficou gravado, cara. Pô, Ô, velho. Mas ajuda, Everton, que isso é difícil demais, cara. Encontrei Claudemir hoje lá, ninguém tava sabendo qual era. isso aí é mais difícil achar, hein? Esse tem que pesquisar bem. Aí eu Esse dei eu a dica pesquisei. que era um micrômetro, né? Mas você tem que Aham. pesquisar bem pra Eu achar. pesquisei muito, eu vi assistir vídeo e tudo, e nada dele aparecer, perguntava os caras, ninguém sabia. Aí até que eu fui em outro site aqui e consegui achar, mas tinha dois, tinha esse e tinha outro. Aí eu tava em dúvida, só pra perguntar a Everton pra não pegar o errado, cara. Rapaz, a gente tem que parar de gravar aí, mas você matou, é isso mesmo. Pra dar uma ajuda, Everton, acho que todo mundo tava precisando dessa, velho. Essa é a Mas mais difícil de tinha que todas. ter um desafio na SAP, né? Senão vai ficando muito de graça. Rapaz, fez Ô, eu velho, ficar vermelho agora, hein, moço? pois foi mal aí, ó, velho. Mas parabéns, me tirou a corda do pescoço. Acho que todo mundo ia ficar devendo essa, viu? Eu já tinha colocado que era comparador. Comparador. Mas vamos abrir aqui para todo mundo ver. Vamos lá, é um micrômetro para medições internas. É um negócio que a gente vê mais no dia a dia também. Rapaz, eu tirei a cereja do bolo aí no caso, era pra ter deixado, velho. Pois Ele aqui, ó. eles querem Micrômetro interno. quebrar, depois Matou a charada. Aí o bicho aqui, ó. Mas demorou pra achar, viu? Aí tem até um site aqui, ó. Quem quiser já tá vendo que é onde pesquisa as informações e tudo mais. Mas ele é especial. Pode ver o preço dele aqui, ó. Vamos pegar um micrômetro normal. Aqui, ó, olha o preço de um normal. Lógico que esse aqui é analógico. Vamos pegar um digital. Aqui, ó. É que lá 1.900. Por quê? Porque lá não tem muita saída, né? Ele é muito especial mesmo para situações diferentes. Ei, Ítalo. Desculpa aí, foi mal que essa aqui tava quebrando a Não, cabeça, viu? você pede desculpa pra mim, mas você resolveu o problema de todo mundo aí agora, hein, cara? Eita, Everton. Não, fechado. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, mas não do nível da do Ítalo aí? Com relação a SAP? Eu acho que fechou já, viu? Fechou? Fechou. Pessoal, então... Agradeço. Vale uma coca aí, ó. No próximo encontro aí, no encontro presencial, vocês têm que levar uma coca pro Ítalo, hein? Eu então mando o Pix aí, você manda pra mim. Pode ser também, não tem problema não. Show de bola. Pessoal, então agradecer a presença aí dos senhores, desejar a todo mundo boa semana, mantenham-se estudando, façam as SAPs, né? Aproveita agora que o Ítalo aí já matou a parte mais difícil da SAP aí ao vivo ainda. Façam a SAP, mantenham-se todos, boa semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Valeu, boa noite a todos, até a próxima. Com Boa Deus, tchau, noite. tchau. Valeu, essa foi boa, hein?